Bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Floricultura Saara, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Estamos recebendo o projeto Contantes, né? Um projeto que tem também o nosso escritor homenageado aqui, né? Presente. E hoje o pessoal vai ter um bate-papo sobre escrita, né? Sobre escrita, agora não sei mais o que é, só sobre escrita que me botaram aqui. É escrita criativa, escrita... É sobre como foi o processo do projeto. Do projeto. Contantes. Feito, Carreto. É muito importante estar com o escritor aqui ao lado, que ele sempre me socorre. Muito obrigada, Rogério. Então, fiquem com vocês, com o pessoal que escreveu esse livro aqui com vários contos escândalo. Eu estou lendo no hotel, não li tudo ainda, né? Porque são muitas emoções, estou matando 3 uma vez só. Então, eu digo para vocês que vale a pena. Depois vocês até podem falar, né? Onde é que o pessoal pode encontrar alguém ficar, né? Se tem para vender, se não tem, se é para doação, se baixa numa mesa de, né, espírito, alguma coisa assim. O livro ele é totalmente gratuito. Olha. Ele é para doação. Ele pode ser encontrado nas livrarias participantes da... E é de doação. De doação. Não tem que dizer uma senha, nada? Não, nada. Interessante. Nenhuma brincadeira, nenhuma Não, mas assim, que às vezes a pessoa tem que fazer uma prenda, né? Que de grátis, né? Então, muitas emoções. Curti. E vale a pena, gente. Todo estudante, o leitor que gosta de literatura, né, com café no bule, tem que se chegar nesse livro aqui. Nem tudo foi dito. E é verdade. É contigo, Rogério. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa também. Meu nome é Rogério Rodrigues, eu sou produtor cultural do projeto Contantes, que deu origem a esse livro Nem Tudo Foi Dito. Nós estamos no Teatro do Sesc, no palco do Teatro do Sesc. Atrás de nós tem o banner da Feira do Livro. Somos 6 no palco. Eu como produtor do projeto e 5 escritores que estão no livro. Dan Poletti. Eu sou Dan Poletti, sou homem branco, tenho cabelos compridos, eles estão amarrados, eu uso óculos, barba, eu estou com um calçado marrom, uma calça preta, uma camisa azul e uma camisa de flanela também azul. Charlene de Farias Dias. Bom, meu nome é Charlene Dias, eu sou uma mulher branca, gorda, com cabelos até os ombros. Eu estou vestindo uma jaqueta jeans, uma blusa azul escuro, com florzinhas brancas com vermelho, uma calça preta com listras brancas. Patrícia Sebem. Olá, eu sou a Patrícia Saraiva Sebem, tenho 44 anos, estou vestida toda de preto, tiara preta, cabelo preto até os ombros, e é isso. Jaine Tobias. Olá, me chamo Jaine Tobias, tenho 23 anos, sou mulher branca gorda, estou vestindo uma calça preta, tênis branco e uma blusa preta com escritas em branco. E Guilherme Crema. Eu tenho 22 anos, eu sou um homem branco, com cabelo comprido até os ombros, barba. Eu estou usando uma camiseta roxa com dinossauros, uma calça preta e um tênis preto também. Eu sou Rogério, homem negro, gordo. Estou usando um blazer preto e uma camisa branca com uma calça caqui. Bom, pessoal, dando início ao nosso bate-papo, já deu para ver que o pessoal aprendeu bem a se descrever, né? Todo mundo se descreveu com bastante detalhes. Como foi para vocês a seleção do projeto, estar no projeto Contantes? Quem gostaria de começar? Olha, já que o Dani apontou para mim aqui, eu começo, então. Enfim, ele foi um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, e acompanhando as redes de Bento, eu vi que ia ter o projeto. Achei muito interessante. Afinal, não é sempre que a gente tem gratuitamente um curso de escrita de contos com tantas horas, com tantos encontros, com um professor tão qualificado como Douglas Secanho, aqui em Bento. Na verdade, eu acho que a única vez que isso aconteceu.
Sim, em Bento é um projeto inédito, é a primeira vez. Então, eu acho que para qualquer escritor ou aspirante à escrita, isso é um sonho, né? Tu ter essa oportunidade gratuitamente, sendo que é só tu submeter um texto teu ao pessoal que está fazendo a seleção e torcer muito para que ele seja selecionado. Eu, assim como os outros que estão aqui, a gente teve a sorte de ser selecionado e foi... Diga. Não foi sorte, foi competência. O Douglas recebeu os textos com seus pseudônimos. Não sei se vocês lembram dos seus pseudônimos. Sim. Então, com seus pseudônimos, e só. Ele leu os textos e analisou o potencial criativo e narrativo de vocês, o potencial da narrativa. E foi escolhido pelo potencial que ele evidenciou nos textos. Isso aí. Então, mais do que sorte, competência, como nas palavras do Rogério. E obrigado por isso. E foi uma experiência incrível. Foram muitas noites de trabalho, de muito aprendizado, seja trabalho de casa, de ter que escrever muito em casa também. E, além de tudo, foi um processo de imersão muito, muito forte, de aprender muita coisa, mas se inserir dentro de um universo de escrita, um universo de literatura, que eu acho que foi um processo que eu vou levar para a vida. Foi um processo muito... com clima de família mesmo, eu acho, porque a gente se tornou muito unidos a partir de todos os encontros. Foi um processo até rápido de união do grupo. E, enfim, gerou muita história. E foi muito aprendizado mesmo, exigiu bastante, pelo menos de mim, a ter um compromisso com escrever e realmente estudar. E eu só tenho a agradecer ao Rogério, à Eunice, por terem idealizado, terem escrito esse projeto, e por ele realmente ter acontecido. E se não fosse o Rogério, a gente não estaria aqui hoje, a gente não teria sido publicados nesse livro tão incrível, com tantos textos incríveis. E eu acho que, acima de tudo, a experiência que fica, ela é muito transformadora, porque muda totalmente o caminho da tua vida, tu ter um projeto, ter uma experiência, ter uma oportunidade assim acontecendo aqui na cidade. Então, particularmente, foi incrível. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter participado desse projeto. E é isso. Felicidade. Eu fico muito feliz com essas palavras. A ideia do projeto era essa mesmo, tipo, oportunizar a quem tem interesse em escrever, poder participar de um curso de formação, um curso de troca. Então, nas tuas palavras, eu sinto que o projeto se realizou. Pois é, faço das palavras do Gui as minhas, porque foi um projeto muito incrível. E o que mais assim mexeu comigo foi a troca de todo o pessoal. Então, ler os meus contos, trocar com o pessoal e ler os contos deles foi muito legal. É uma troca que valeu muito a pena. As noites longas e frias, as risadas, e foi muito legal mesmo. Muito obrigada, Rogério, e todos, né, a Eunice e o Douglas, por essa oportunidade. Ok. O que falar sobre esse projeto incrível que foi os Contantes nas nossas vidas? Bom, para começo de conversa, eu sou mestre em administração e dou aula apenas para adultos. Então, a maior parte do que eu escrevi durante a minha vida adulta foi textos técnicos, artigos científicos para adultos. Quando eu vi o link no Facebook do Projeto Contantes, dizendo que qualquer pessoa poderia se inscrever a partir de determinada idade... A partir dos 15 anos. A partir dos 15 anos. Qualquer pessoa poderia submeter um texto para concorrer a uma vaga nesse projeto. Eu não pensei duas vezes. Me inscrevi, escrevi e postei, enviei. Qual foi a surpresa de poder aprender, os colegas que aqui estão podem confirmar, que, para mim, particularmente, foi um desafio muito grande, porque, para quem vem da escrita simples e puramente técnica, de repente, ter a oportunidade de escrever criativamente foi um desafio bem grande. Mas, com o auxílio, a contribuição de todos, com muito carinho, muita ajuda, a gente conseguiu se desenvolver e escrever criativamente também.
E o mais bacana é que tudo isso, todas essas noites de muita técnica literária, de muita troca, onde nós podemos escrever e corrigir os textos dos demais, isso nos fez crescer muito e aprender muito. No meu caso, uma área um pouco quanto distante, pelo menos há algumas décadas, fazia que eu não escrevia. E foi bem bacana também, no meio disso tudo, a contrapartida social que nós podemos realizar. Porque nós conseguimos visitar algumas escolas, alguns SEACRES, e dar um retorno do que nós construirmos, mostrando para as crianças que elas também podem ser escritores. Que, se nós chegamos lá, elas também podem conseguir, elas também podem se desenvolver e também podem ter esse acesso. Hoje, a criatividade talvez esteja exatamente na cabeça das nossas crianças. E o Projeto Contantes, com certeza, foi uma oportunidade de nos aproximarmos, nós adultos aqui, talvez até um pouco distantes, eu estou falando por mim, desse universo infantil que é tão criativo, que é tão bacana, que é tão lindo. Para mim, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores oportunidades assim da vida adulta. E, falando em oportunidade, graças à visibilidade do Projeto Contantes, de ser coautora de um livro muito especial, com todo esse desenvolvimento, toda essa técnica, eu recebi convite para escrever um outro livro também na minha área, daí, que vai ser lançado em breve no Rio de Janeiro. Então, eu só tenho a agradecer pelo crescimento, pelo enriquecimento cultural, porque, para quem vem da área da administração, a literatura era um tanto quanto distante. E hoje eu entendo melhor, inclusive, para poder corrigir, apoiar, enfim, conferir os textos dos colegas quando eles estão escrevendo. Se surgir o Contantes 2, que ainda temos uma grande expectativa, eu sugiro que vocês não percam. Se vocês têm curiosidade com a nossa literatura, em ser um escritor, te inscreve, viu? Eu nem sei se um dia vai ter, mas todos estamos ansiosos, na verdade. Estamos trabalhando para isso. Que legal. Muito obrigada e parabéns a todos. Bom, meu nome é Charlene, né? Então, e não sei se quem nos conhece sabe que eu sou esposa do Rogério. E o meu processo de inscrição foi um pouco diferente. Eu fui um pouco obrigada a me inscrever, porque o processo de inscrição saiu sem data que seria as aulas, né? Então, não se sabia que dia ia ser, seria na segunda, seria na terça. E demorou para essa informação sair, porque a agenda do Douglas, em relação à UX, ainda não tinha saído, né? A agenda da UX, o calendário de aula da UX não tinha sido fechado, então a gente não tinha ainda uma data definida da semana. E isso pesou na hora das pessoas se inscreverem. Tanto é que a gente prorrogou o prazo de inscrição, mas, graças a Deus, atingimos 25 inscritos. Mas 25... isso gerou um certo estresse, né? No Rogério e na Eunice. Eles começaram a me pressionar para me inscrever, porque tinha poucos inscritos, e eu dizia, não, eu não escrevo, porque o que eu tinha escrito até então era escrita técnica, como a Patrícia. E eu sofria muito para escrever, e o Rogério está aqui como prova, que eu sofria muito para escrever. E, de tanto insistirem, eu acabei me inscrevendo, e o meu pseudônimo foi um pseudônimo muito diferente, para que ninguém soubesse quem eu era. Era Manjericão, meu pseudônimo. E eu fiquei assim em cima do Rogério nesse processo, porque eu queria que eu não entrasse. Então, eu escrevi o texto na esperança que eu não entrasse, porque, na minha cabeça, eu não escrevia ficção, eu não sabia nada disso. E eu fiz minha primeira narrativa, porque não era um conto ainda, né? Que eu não sabia escrever contos. Essa é a verdade.
a minha primeira narrativa e mandei para o Douglas com esse pseudônimo. E ele me selecionou. E eu entrei. E eu amei. E hoje eu escrevo. Então, o Contantes, ele me ensinou coisas que eu jamais teria descoberto se eu não tivesse me inscrito por obrigação. Mas foi uma delícia. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de aprender e sempre gostei de ler. Eu sempre fui uma leitora, principalmente... Acabaram de me perguntar, né, Robert, se eu gostava do Paulo Coelho. Eu disse que, ali na época dos 12 anos, eu li muito Paulo Coelho. Foi uma época que eu li muito. Eu chegava a ler 3 livros por dia. Era uma loucura. Assim, eu pegava todos os livros possíveis e lia. Então, eu passei de leitora a leitora querendo escrever. É isso que eu estou fazendo hoje, querendo escrever. Bom, eu tinha planejado uma resposta e ela foi, a cada contante ela foi mudando. E eu acho que mudou mais uma vez. Eu vou seguir na linha do que a Charlene falou. Que bom que eu fiquei depois dela. Porque é um pouco uma resposta um pouco de rascunho, de bastidores, assim, coisas que não vão estar no livro. E muita gente acha também que esse processo de escrita às vezes é que nem comer melancia sem semente, assim, né? É só colocar a boca e não, tem muita semente, tem muito trabalho, né? E quando fiquei, eu na verdade, sim, por isso que eu falo dos rascunhos, né? Eu trabalhava na Dom Quixote na época em que o projeto começou a ser germinado ainda, né? Acho que ele nem era semente ainda. Vocês nem sabiam exatamente qual seria o tipo de semente, né? Então, eu pude acompanhar todo esse processo, pude ver o Rogério sentado na mesa, tomando um café durante muitas tardes, escrevendo o projeto. O Rogério, antes do projeto propriamente dito ser lançado, se tornou meu amigo pessoal, de ir até a minha casa, inclusive. E, quando o projeto finalmente saiu, eu mandei um conto para esse projeto e quando saiu a lista dos 15, né, dos 15 autores e autoras selecionados, o meu conto não estava lá, meu nome não estava lá. E depois, a partir disso, como alguém aqui já tinha falado da idade, acho que a Patrícia, né, haviam alguns requisitos assim para fazer o curso, né? E aí, eu não sei exatamente a ordem, mas, de repente, um desses 15 não podia naquele dia. A Charlene falou sobre a questão dos horários. Aquele dia talvez ficasse ruim. Aí tinha uma outra pessoa que era menor, né, não contemplava a idade. Ela não nos passou exatamente a idade dela, e daí, quando a gente foi fazer a primeira entrevista, a gente descobriu que ela tinha 14 anos. Ela faria 15 no mesmo ano do Contantes, mas regras são regras e temos que segui-las. Exato. E aí, então, nesse momento, assim, o Contantes já havia começado, já tinha tido a primeira aula, já tinha tido a segunda aula, e eu ainda não havia sido chamado, né? E aí desistiram 3 pessoas, né? Desistiram ou foram desistidas 3 pessoas. E aí, finalmente, eu entrei. Então, a ordem era mais ou menos essa. Eu acho que isso, acima de tudo, mostra realmente o quanto a minha ligação com o Rogério, ou a ligação, por exemplo, da Charlene com o Rogério, nesse caso, contava muito pouco, né? Era o Douglas quem realmente decidia, e, por alguma razão, ele achou que a narrativa da Charlene, mesmo que ela não acreditasse tanto assim na narrativa, era boa o suficiente, assim como ele olhou para o meu texto, claro, sem saber que era eu, que o meu texto não era bom o suficiente. E aí, então, eu cheguei com o trem andando já, né? E tentei não pedir janela, né, não ser inconveniente, e ao longo desse tempo todo, eu lembro de um conto de um dos contantes que eu li, foi o primeiro que eu recebi para avaliar, e eu fui muito assim verdadeiro com o que eu pensava, e talvez eu tenha magoado um pouquinho esse colega,
E, a partir dali, quando eu cheguei em casa, depois de ouvir o feedback desse colega, né, de alguma maneira, eu talvez servi como um desestimulador para esse autor. Né? E, a partir disso, eu também pensei que a escrita é mais do que isso, é mais também do que técnica, que talvez aquele autor ou autora estivesse cometendo alguns equívocos, que talvez eu pudesse resolver, talvez não, enfim. Eu acho que, para mim, me serviu muito como eu lancei muito um olhar para além da técnica durante o curso, sabe? E acho que saber ouvir é fundamental. E aí, por fim, esse mesmo conto que não foi contemplado num primeiro momento, com o mesmo conto, eu fui selecionado para uma edição, a primeira edição, inclusive, uma editora chamada Quinta História, ela selecionou 5 contistas para publicar uma primeira edição de publicação de contos, e esse mesmo conto foi selecionado e foi publicado. Então, acho que toda essa trajetória, sabe, que cada um de nós teve durante o processo, assim, e há muitas sementes, há muito fracasso. Às vezes a gente se incomodava mesmo, assim. Tinham coisas que o Douglas dizia e que eu não concordava, e eu chegava em casa e a minha companheira tinha que ouvir a minha continuação. E aí, de repente, 3 aulas depois eu entendia melhor. Então, acho que eu briguei pelo meu texto em determinadas coisas até o fim. Outras coisas eu mudei. E eu acho que isso, para mim, é que foi essa coisa que eu levo mais, assim, sabe? De quanto a gente precisa confiar na nossa escrita. Eu acho que todos aqui saíram muito mais confiantes. Ou seja, quando eu for defender alguma coisa no meu texto, eu vou defender sabendo exatamente o que eu estou defendendo, e já tem outras coisas que realmente é importante que a gente aprenda, e que, se a gente não pode corrigir, porque já foi publicado, que a gente possa levar para corrigir mais adiante, enfim, tornar o nosso texto cada vez melhor, mais lapidado, enfim. Eu estou aqui hoje como mediador. Eu vou tentar ser breve na minha fala, não me estender muito. Uma das premissas dos Contantes, do projeto Contantes, quando sentávamos ainda eu, Eunice, Douglas, Humberto, para pensar o projeto, é que não teria interferência. Interferência seja minha sobre as decisões do Douglas, não teria interferência do Douglas sobre a gestão do projeto, e não teria interferência nossa sobre a gestão gráfica do Humberto. Aí, então, esses problemas acontecem, né? Todo processo, todo projeto é uma jornada. Tu começa ele com um caminho pré-determinado, mas, durante o percurso, tem um buraco, pode ter uma tempestade, o navio pode balançar um pouco. Surgiram muitos conflitos. Conflitos, como o Dan falou, entre os escritores, conflitos entre nós da gestão do projeto, mas é um processo, né? E, nesse processo, a gente foi aprendendo e crescendo um pouco mais. Se alguma vez eu agi ruim com vocês, gostaria de já pedir desculpa aqui, em público, mas foi sempre para o bem do projeto. Então, já que estamos nessa de confissões sobre o projeto, eu gostaria que vocês contassem algumas historinhas mais de dentro do projeto. O pessoal é bem interessado em saber por que os cães bebem vinho às quartas-feiras. Alguém quer contar ou vamos fazer um mistério? Acho que vamos fazer um mistério, né? Eu acho que, se o Douglas quer fazer mistério, a gente não tem que contar. Acho válido mesmo, deixa assim, fica aí no ar. Uma das coisas que a gente aprendeu foi fazer mistério, né? Não contar as coisas de cara, dar uma enrolada, talvez não descrever tão bem para o leitor decidir, tirar as conclusões dele do texto, não ficar explicando muita coisa. Então, acho que isso é um segredo que a gente leva com nós. E o pessoal lê o livro e tenta descobrir por quê. Talvez não esteja ali, talvez esteja, né? É um mistério. Mas sobre esses conflitos, eu fiquei pensando agora. Eu usei a palavra família para descrever o projeto, e eu acho que, como toda família, a gente teve umas boas discussões, né? A gente tinha longuíssimas discussões de literatura, sobre os textos particulares, porque, claro,
a gente tem muito carinho, né, com os nossos textos, porque eles são como nossos filhos, então a gente quer defender eles a todo custo. Eu acho que o maior aprendizado do Contantes foi perceber que a gente estava lá para aprender, né? Senão a gente não precisaria estar lá e participar de um curso com aulas, enfim. Então, tinha muita coisa que a gente precisava desapegar e realmente ouvir o professor, ouvir os colegas, né? Deixar o filho crescer. Deixar o filho crescer, ou às vezes desapegar daquele filho e criar um novo filho. Começar um outro texto, sabe? São tantas coisas que a gente aprendeu no processo. Eu acho que uma das mais importantes para mim foi isso também, de saber ouvir, como o Dan falou, de também ter carinho, né, com o texto do outro e aprender também a dizer de certas maneiras não muito agressivas as nossas opiniões, porque, enfim, eram longas noites, era frio, de vez em quando tinha vinho ou não, e a gente se alterava mesmo, e tinham discussões, tinham farpas, mas no final, enfim, eu acho que mágoas não foram levadas. Não tinha vinho durante as aulas. Isso é lenda. Não existiu vinho durante as aulas. Depois das aulas tinha. Tinha só as Às madalenas. vezes. Tinha as madalenas. Mas... Fala, Chá. Eu acho que eu concluí. É isso aí. Teve uma situação que tu falou aí de amar o texto do colega, né? Teve uma situação que deu muita briga, né? Com um texto meu que está no livro, né? Que foi a primeira versão do Bergamotas. Não sei se vocês lembram. Teve uma colega que se apaixonou pela primeira versão. E começou a discutir muito com o professor, que disse, olha, isso não é um conto, tem que colocar mais elementos, né? E eu fiz esses mais elementos e a colega queria que eu colocasse a primeira versão. E eu estou aprendendo, fiquei só assistindo a discussão, né? E essa discussão foi, acho que umas 2 horas, né? E daí teve outros colegas que também leram e começaram a entrar na discussão, né? Porque eu estava, tipo assim, mostrando o meu texto para quem quisesse ler, né? Eu sei que existia um grupo de WhatsApp paralelo ao grupo oficial do projeto, né? Sim. No qual eu não fui incluído, então eu não sei o que foi falado sobre mim nesse grupo. Sério? Eu não lembro disso. Eu estava nesse grupo? Ai, não lembro. Tinha alguns que ficavam lá só escondidos, esperando o burburinho acontecer para ficar só de olho. Eu sei que tinha. Então, foram vários textos que aconteceu isso, que os colegas acabaram se apaixonando por versões, né? E que defendiam o nosso texto, né? E isso é interessante, né? Como também a gente se apaixona por alguns escritores e acaba defendendo eles, como a gente também falou sobre alguns filmes, né? Que mudam essas versões da literatura e a gente se apaixona pelo texto, e é o texto que a gente quer ver ali, né? Então, foi o que aconteceu também no Contantes, né? Uma coisa que acontecia muito e que, para mim, era muito interessante é que existia toda a parte de gramática, né? Embora isso não fosse muito abordado assim durante as oficinas, era algo que a gente também, lógico, percebe que determinados tempos verbais, por exemplo, podem mudar completamente a dinâmica, enfim, a escolha da primeira pessoa, terceira pessoa e tudo mais, a própria questão dos adjetivos e por aí vai. Mas as discussões que, para mim, eram as mais produtivas, eu lembro de uma discussão em especial, que era um texto da Charlene também, eu não sei se foi para o livro, eu acho que não, em que havia uma mulher, e essa mulher estava lá num processo muito ensandecida, assim, e surge um homem nessa história, e ela conversa com esse homem, vai ao encontro dele, tudo se desenvolve e tal, ou não se desenvolve muito. E aí os colegas estavam debatendo sobre isso e tudo mais, e eu disse, olha, eu acho que esse homem, ele não existe de verdade, ele é uma criação da Charlene, né? É um personagem que só existe na cabeça dela. Uma ficção dentro da ficção. Uma ficção dentro da ficção. E, a partir disso, a gente começou a discutir
dentro da ficção, o que era ficção e o que era real. Né? Metalinguística. Metalinguística. Então, essas eram as discussões que eu achava muito produtivas. O Gui também houve uma discussão em um dos contos dele sobre essas ficções Olha, dentro das vai dar ficções. spoiler. Não vou dar spoiler, mas havia também... Eu levantei uma discussão e ele disse, nossa, eu não tinha percebido isso. Né? Ou seja, ele mesmo ficou chocado, né, ao descobrir uma outra possível versão, né, do próprio texto e tal. Então, acho que isso era algo muito interessante, né, que a gente podia ter esse privilégio de, às vezes, descobrir o nosso próprio texto pelo outro, pelo olhar do outro. Né? Olhando de fora, assim, o que era muito visível e, tipo, eu ficava me deleitando ouvindo vocês discutir, era as intertextualidades dos textos de vocês. As referências que, às vezes, não eram nem percebidas pelo autor, mas eram percebidas por um colega. E como isso se construía. Isso foi, para mim, fantástico. Outra curiosidade que eu tenho do projeto é que, se a gente for olhar o espectro da literatura nacional, ela é formada principalmente por homens brancos de meia idade. E o projeto Contantes revelou-se um pouquinho diferente. Eram 15 os autores. Né? Desses 15, apenas 5 eram homens. A maior parte era mulher. E tínhamos as mais variadas idades. O que isso representa para cada um de vocês? Eu acho que representa claramente, né, vários problemas dentro do mercado da literatura, em primeiro lugar, mas, em segundo lugar, como a gente tem pessoas competentes na nossa literatura, que muitas vezes, muitas mulheres que não são encorajadas pela mídia, pelo próprio mercado da literatura a escrever, e que tem um projeto desses, né, que enfim, é um espaço tão incrível para pessoas, especificamente no caso mulheres, que por diversas formas não são encorajadas a escrever, têm a oportunidade de escrever, de mostrar os seus textos. E eu acho incrível porque dentro do Contantes a gente tem uma variedade muito grande de estilos também. E, poxa, eu acho que se for falar sobre isso, a gente pega os homens dos Contantes e tem umas temáticas parecidas, tem vieses parecidos, de estilo, parecidos, né? Similares, não exatamente iguais. E, meu Deus, as mulheres dos Contantes trouxeram tantos assuntos, tantas formas de abordar outros assuntos assim diferentes do que eu acho que a gente está acostumado a ler, a consumir mesmo dentro de literatura. Então, é um espaço de tanto crescimento para nós e de representatividade mesmo, né? Eu acho que isso representa a representatividade de o projeto ser totalmente imparcial, porque ele analisou textos. Então, pela qualidade dos textos, essas pessoas estavam lá, né? Mostrando o seu valor, como o Rogério tinha dito. Então, eu acho que representatividade é a palavra que representa isso dentro do projeto. Alguém mais gostaria de falar? Eu que participei em outros momentos aqui da feira e pude acompanhar, se não ao vivo aqui, depois pela internet, eu acho que essa é a mediação mais democrática, vamos dizer assim, né, que a gente pode ver, porque a gente tem audiodescrição, né? Então, um encontro que o Guilherme, inclusive, estava junto, a gente estava falando sobre as camadas das histórias e o simbolismo dentro do texto. E na audiodescrição eram 4 pessoas e era quase automático, assim, eu sou homem branco, aí o outro, eu sou homem branco, eu sou homem branco. E isso é algo que eu lembro de uma... Eu vou falar o nome porque provavelmente essas pessoas não vão ouvir, enfim. Tem um autor chamado Rafael Montes, é um autor bem contemporâneo, assim, deve ter a minha idade, talvez, e uma vez ele fez um texto dizendo que sobre o Michel Laub. Ele não citava o Michel Laub, mas quem sabe, né, e o próprio Michel Laub soube disso, e aí algumas pessoas saíram em defesa do Michel Laub, porque o Rafael Montes dizia que o Michel Laub era a cara do autor brasileiro, assim, que era homem, branco, de meia-idade, gaúcho, intelectual, e que falava sobre as temáticas, no caso
o Diário da Queda, que tinha uma temática pelo qual ele estava falando e tal. Só que o detalhe mais interessante disso tudo é que o Rafael Montes é um homem branco, de meia-idade, formado em Direito pela Federal do Rio de Janeiro. Então, tu vê que isso é um assunto muito interessante, né? A gente observar, porque eles discutem entre eles, assim, né? E não percebem, nesse sentido, o quão infrutífero é essa discussão entre eles, entendeu? Porque eles estão ocupando espaço, discutindo entre eles, e, enfim. Eu acho que, nesse sentido, mais do que dar a minha opinião pessoal, que ia seguir muito parecido com o que o Guilherme falou, acho que pensando em contantes, porque a gente está aqui pensando nisso, eu acho que o fato de a gente conseguir ter... E não é porque o Rogério escolheu, não, vai o fulano, Beltrano... Não, ele abriu, ó, quem quiser participar, a gente tem esse espaço. E vieram essas pessoas aqui. Então, acho que isso mostra o quanto realmente o Contantes, nesse sentido, está de parabéns. E não porque... pelo que o Gui falou, não porque o professor Douglas tenha selecionado as pessoas, né, pela pessoa e não pelo texto. Então, acho que o texto, né, é o que vem em primeiro lugar, e, por fim, a gente consegue perceber aqui o quão democrático foi, né, essa escolha. E, como o Gui falou, é importante para a gente participar. Eu, no caso, né, que sou um homem branco, poder estar lá ouvindo outras histórias, outras visões, e, às vezes, a gente... segue reproduzindo determinadas falas, né, muitas vezes que são machistas, que reproduzem o sistema, né, do patriarcado, e aí a gente cria personagens estereotipados, muitas vezes, né, e aí vem o olhar, nesse caso, de uma mulher ou de um homem negro, ou diz, olha, isso aqui, né, e aí a gente ouvia isso e poder, no processo de escrita, ouvir isso é fundamental, eu acho muito importante. Bom, eu venho procurado mais literatura feminina nos últimos anos e tenho procurado ler mais mulheres. E eu tenho descobrido muitas mulheres que eu jamais teria lido em outros momentos. E eu fiquei me questionando por que se fala tanto nesses autores homens e não se fala nas mulheres. Hoje nós temos uma patrona que está aqui, mas para ela estar aqui, quantas mulheres tiveram que escrever para que uma se sobressaísse e estivesse aqui? E é isso que a gente está falando. Nós temos mais mulheres nos contantes, mas quem se sobressai acaba sendo sempre os homens, porque o olhar está voltado socialmente para essa norma, e não porque necessariamente os textos são melhores ou não, mas o olhar vai para aquele lugar. Porque a gente é colonizado, né? A gente é colonizado por essa ideia. Então, a gente tem que se desconstruir dessa ideia. E essa desconstrução é dolorosa. Mas a gente pode se reeducar, né? Então, para frente, eu vejo essa reeducação, assim. Então, temos essas mulheres novas escritoras, e eu pretendo um dia publicar um livro que eu já comecei, né, sobre histórias de mulheres, possíveis histórias, né? É ficção. Então, por quê? Porque eu vejo muito essa falta de falar a história de verdade. Eu estou lendo, na verdade, porque eu começo e paro os livros, é incrível, eu estou lendo 10 livros, né? O Quarto de Despejo, né? Eu não consigo me lembrar o nome dela. Alguém me lembra? Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, isso. Não, é a Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, é verdade. Isso. Que feio. Não. Então,
é uma história que tu vê uma verdade assim esbugalhada, né? De uma mulher totalmente sofrida, e é um diário, né? E algumas verdades a gente é ensinado a esconder, na verdade, né? E essas verdades, eu vou usar uma fala agora de uma pessoa que está aqui. Porque ela disse assim: agora eu vou ler um texto da Charlene, porque vai ser um texto fofinho. Porque os nomes que eu dou para os meus textos geralmente são fofinhos, né? E ela viu que não era fofinho, né? E eu acho que as nossas histórias são duras, mas a gente tem que falar sobre elas, porque essa dureza, quando a gente fala, quando a gente expressa, elas nos curam. Porque se a gente não falar desses sentimentos, eles nos ferem cada vez mais. Então, eu acho que falar sobre essa falta das mulheres, né, nos lugares tem que ser falado, tem que ser mostrado e tem que ser mudado. Porque se a gente não falar, não vai acontecer. Não adianta só falar, né? Tem que haver uma ação aí no meio para que isso possa acontecer. Porque realmente é bem isso que a Chá falou. Eu escrevo literatura erótica licenciosa, então é um outro mundo que eu vejo bastante preconceito. E abuso também através dos homens, porque eu só escrevo a literatura erótica, mas não de intenção de provocar alguém, no sentido de sexo, assim, de poder, sei lá, como é que eu posso explicar? Sedução, seduzir Isso, alguém. seduzir. Eu escrevo porque está lá a história e, de certa forma, alguém vai utilizar, assim como os áudios, que tem também áudios eróticos agora. Então, é uma certa forma de introduzir isso em várias relações. Então, acaba sendo bastante ainda preconceituoso. Muitas mulheres ainda vê como um tabu a ser quebrado. Para mim, é muito estranho, porque eu escrevo isso muito espontâneo, então acabo que fico, meu Deus, é um tabu muito grande ainda hoje em dia, mas, como a Chá falou, a gente tem que abrir portas, porque eu leio bastante mulheres que não são publicadas ainda, não tem nenhum livro publicado, e são histórias muito incríveis, e queria muito que todas tivessem oportunidade de poder publicar, nem que seja participar de um livro, que nem o Contantes, de ter um conto publicado, porque são escritas diferentes, são formas diferentes de tu ter uma visão. E, cara, a mulher ainda vai dominar esse mundo. Eu acredito nisso. Com 1 minuto para encerrar. A gente teria mais assuntos para debater ainda. Mas, com certeza. O fato dos Contantes ser um grupo muito heterogêneo, com certeza enriqueceu a escrita, acredito que, pelo menos a minha, vou falar por mim, com certeza enriqueceu a minha escrita, porque a perspectiva de um adulto, homem, meia-idade, com filhos, na hora de escrever, talvez seja uma. A perspectiva da menina, da mulher de 17 anos, é outra na escrita. E tudo isso acabou servindo para enriquecer, com certeza. Bom, então, já que o nosso tempo está acabando, né, eu gostaria de levar o debate para um lado da formação de público, da descentralização da literatura, da literatura periférica, mas não temos tempo para isso. Rapidinho, cada um, se quiser poder falar dos seus projetos que estão trabalhando agora. Eu sei que vocês estão trabalhando em projetos literários. Rapidinho, o nome do projeto, o que está sendo feito. Acho que o Dani começa agora. Passar. Bom, eu tenho um blog onde eu direciono mais a minha escrita literária, né? Então ali tem desde contos até uma série que se chama Dan, Entrevista Dan. Então eu entrevisto a mim mesmo, no caso, e entre outras coisas. E uma das
um dos textos que eu publico lá se chama As Engrenagens, porque eu estou trabalhando um romance. E aí, ali nesses As Engrenagens, eu publico um pouco dos bastidores desse processo de escrita, assim, quando eu descubro uma determinada informação, eu estou trabalhando alguma coisa, enfim, está ali. Então, acho que pode procurar lá, dampolete.blogspot.com. Fora isso, tem o Instagram também, que eu ainda não uso muito, mas está lá, respondo as mensagens, enfim, e uso para procurar o trabalho de outras pessoas, então é uma ferramenta de trabalho. E é isso, no momento estou trabalhando, entre outros textos, assim, né? Eu estou trabalhando uma novela também, mas assim, mais formal e mais próximo do fim, é esse conto, esse livro, esse romance que foi financiado pelo Fundo de Cultura aqui de Bento e que vai ser publicado em breve. Bom, eu estou escrevendo, tentando escrever, né? Mas eu estou escrevendo esse livro, que o título vai ser Margaridas. Muito fofinho, muito. Que terão participação de outras Margaridas. E não na escrita, terão participação de outras Margaridas em outros setores, mas será um livro mais aberto a outras artes. E na literatura é isso que eu estou fazendo, mas eu gostaria de repassar uma frase de uma pessoa que falou nesta semana, no Dia dos Professores, uma frase sobre esse projeto. Foi a Camila Morales, que foi professora do Rogério. Ela falou que o Rogério ele tem a capacidade de transformar um campo árido em algo produtivo. Então, esse projeto, ela descreveu dessa forma, em algo produtivo num campo árido. Muito bem. Como... Tá ligado? Obrigada. Oi? Ok, agora sim. Então, devido à visibilidade de ter participado como coautora no Projeto Contantes, nesse livro Nem Tudo Foi Dito, surgiu o convite para escrever num livro de educação financeira, coisas que ninguém te conta, que nós já deveríamos ter lançado, em virtude da pandemia, acabou ficando por um próximo período. E, nesse livro, também como coautora, eu escrevi sobre o empreendedorismo feminino, ou melhor, dentro do empreendedorismo feminino, eu fiz um paralelo sobre autoestima e prosperidade. Então, ficou um texto bem rico, muito bacana, que, com certeza, poderemos trabalhar muito. E o próximo livro, bom, esse eu não vou contar ainda, porque nós ainda estamos desenhando. Então, muito obrigada, Contantes, muito obrigada, Rogério. Eu sou escritora. Então, eu tenho um site também, onde eu publico contos eróticos, se chama Pedacinho Erótico, onde tem lá vários contos que eu vou lançando durante a semana. E eu trabalho bastante com o Instagram, que é @Júpiter_. Então, lá tem vários trabalhos também, que lá, sim, eu publico o que vem, eu edito e já publico solto. E tem um livro também, que está sendo escrito, pretendo, em 2021, lançá-lo, e vai ser muito interessante. Ser bem sucinto, então, que nosso tempo já estourou. Eu, particularmente, no momento, eu estou direcionando a minha escrita para música, então estou terminando a finalização de um disco autoral, que eu também, além de escrever, eu componho, enfim. E daí, se alguém quiser acompanhar esse processo, é só me seguir no Instagram também, é o meu nome, guilherme.crema, com K, e me encontra lá e dá para acompanhar um pouco. Ano que vem, até o fim do ano sai alguma coisa, mas ano que vem eu lanço completo. Acho que vai estar bem legal. Obrigado, Rogério, de novo, e galera. Eu que gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer ao pessoal que está em casa, que nos assistiu, agradecer a toda a entidade cultural do município, a Secretaria de Cultura, que continua mantendo o Fundo Municipal de Cultura, e, principalmente, a coautora desse projeto, a Eunice, que está aqui na plateia. Obrigado.
Oi, pessoal. Eu fico absorvida com a conversa de vocês, né? Com o texto, e eu fico ali, sabe, assim, ó. Aí me esqueço que eu tenho que vir trabalhar também, tenho que dar nossos patrocinadores. São muitas emoções. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Floricultura Saara, Hotel Vinocap e curso de Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio de Sulgás, Viva com essa energia, Anderly Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Muito obrigado, pessoal. Continuem, né, nesse vulcão, né, em erupção aí de vocês, né, botando para fora tantas emoções. E é muito bom, novamente, eu repito, perceber que Bento tem esse celeiro de literatura, né, que é um... Porque eu sempre que venho aqui, vejo coisa nova, né, borbulhando em várias cadeias, tanto na música, né, e principalmente na escrita. E eu também tenho que fazer um agradecimento para a Eunice, porque quem me trouxe a primeira vez para Bento Gonçalves, com Dom Quixote e Sancho Panza, foi a Eunice. Olha, a gente vai ter que fazer um troféu para a Eunice, né? Essa mulher é simplesmente uma olheira. Ela vai nos outros lugares, vê os corpos e diz... Né? E, gente, eu também sou descoberta da Eunice. Também a Eunice me trouxe. Né? Ela me viu na Feira do Livro de Porto Alegre e disse que me queria. E demorou e me trouxe. E hoje eu fiquei, e são muitas emoções. Agradecer a todos, agradecer, né, a Secretaria de Cultura, agradecer a todos os carinhos que a gente recebe. Obrigada, Eunice. Obrigado, secretário, sempre pela atenção, pelo carinho. As minhas colegas, Paula, o pessoal do SESC, ali na presença do Jacques, né, esse corpinho maravilhoso aí e tal, né, o rapaz atleta muito. Então, gente, muito obrigada e ficam conosco, porque a nossa 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves está chegando ao fim, mas nós temos ainda muito mais emoções.